Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Amém? Deus te abençoe, te guarde, te use. Vamos orar por ela? Você pode estender sua mão para cá? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida da profetisa Márcia. Pai, nós queremos colocá-la agora sobre a guarda, sobre a regência do Senhor, que assim como ela tem sido, Pai, ela possa ser nessa noite um instrumento profético do Senhor para as nossas vidas, Pai. Que a palavra que o Senhor trouxe revelada a ela seja, Pai, uma palavra que traga instrução, conhecimento, advertência, aquilo que for preciso para as nossas vidas. Fala, Pai, conosco, não aquilo que nós normalmente gostamos de ouvir, mas fala conosco o que precisamos ouvir. É o que nós desejamos, pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Tudo bem? Continuam animados? Oh, glória a Deus, aleluia, amém. Quinta eles não vêm, não, pode vir, não sou eu quinta-feira que vem, pode ficar tranquilo. Existem passagens na Bíblia, eu não sei se eu tenho isso, né? Eu tenho um carinho por determinadas, eu amo a palavra de Deus, mas eu tenho um carinho com algumas determinadas passagens da Bíblia. Em alguns momentos elas já falaram tanto comigo, elas já se revelaram tanto que eu tenho carinho por aquela palavra. Quando eu escuto ela, eu falo assim, epa, peraí que aí tem algum segredo, aí tem algum mistério. E a palavra de hoje não é diferente, ela está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18. Ela é uma passagem muito conhecida, todo mundo já ouviu a respeito dela. Mas dias atrás eu estava lendo ela e novamente outra coisa nessa passagem me chamou a atenção. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então tá bom. Mateus 9, a partir do versículo 18. Quem encontrou, diga amém. Se não, segue no telão. Tá ok? Dizendo-lhes ele estas coisas, Jesus estava dizendo, tá? Eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhe, retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme, e riam-se dele. E logo que o povo foi posto ali fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Parece que Jesus estava animado nesse dia, né? Porque ele não chamou ninguém de fariseu hipócrita, ele não chamou ninguém de cachorrinho, ele não virou para ninguém e disse que ele não tinha fé, né? Então Jesus estava de bom humor aquele dia. Eu não sei você, quantas vezes você já orou pedindo a Deus alguma coisa, pedindo a Deus uma resposta e ficou assim, ó, a ver navios. Mas esse homem, ele foi até Jesus e disse, minha filha está morta. E Jesus simplesmente levantou e seguiu o homem. E os discípulos foram com ele. Eu falei assim, mas como assim? Esse homem era chefe dos sacerdotes lá. Como assim? Os discípulos, tanto povo que chega e clama e Jesus simplesmente levanta, segue o chefe da sinagoga. E os discípulos vão atrás dele. Mas o que esse homem fez para que Jesus simplesmente levantasse e fosse atrás dele? Só lembrando que a palavra do Senhor fala que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Elas nos alcançarão, né? Ele também nos enriquece e não nos acrescentam dores, não acrescentam lágrimas. Mas aquele homem,
A primeira atitude que ele teve foi de adoração. Primeiro ele chega, ele se prostra e ele adora. Esse homem, como chefe da sinagoga, ele não acreditava no Messias. Não esse Messias. Não o Messias que havia nascido numa manjedoura, que era filho do José ali de Nazaré. Ele não acreditava nisso. Mas esse chefe vai primeiramente e o adora. Aí ele reconhece quem é Jesus. Ele reconhece que somente ele tem o poder. E fala, a minha filha está morta. E em terceiro lugar, ele cumpre um princípio da palavra. Qual o princípio? Ele era o chefe da casa. Além de ele ser o chefe da sinagoga, ele era o pai da casa. Ele era o chefe da casa. Quando nós temos o dono da casa, nós temos o pai de família, amém? E a gente pode levar qualquer pessoa dentro de casa? Não, a gente tem que pedir autorização para o pai da família. Pelo menos a ordem básica das coisas é dessa maneira. Você pode falar aí para a pessoa, viu? A regra básica é que o chefe da casa tem que dar permissão. Então esse homem, esse chefe da sinagoga, primeira coisa, ele assumiu o sacerdócio dele. Ele não delegou a autoridade dele, ele não virou e falou lá para a esposa dele, ele chegou lá para a esposa dele e falou assim, viu esposa, não vai ficar muito legal eu como chefe da sinagoga ir lá atrás de Jesus para ver se ele cura a nossa filha, se ele ressuscita a nossa filha. Então vai lá tu e fala lá para Jesus, esse daí que estão falando que cura, que liberta, que a nossa filha está morta, para ver se ele vem. Não, ele não delegou a autoridade dele. Ele assumiu a sua posição de sacerdote da casa, de chefe da casa. Ele encarou o seu papel e ele foi atrás de Jesus. Ele foi, o adorou, ele reconheceu a sua autoridade e ele não negou o seu sacerdócio, ele foi fiel. Imagina o quanto esse homem precisou deixar para trás. Esse homem ele tinha uma posição. Quando você imagina uma pessoa de autoridade aqui na nossa cidade, uma pessoa de autoridade, um juiz, o prefeito, o presidente da Câmara, mas vai lá naquela portinha, lá tem aquele homem lá que cura, mas peraí, tem tanto médico, nenhum médico foi capaz de curar minha filha. Mas aquele homem abandonou toda a sua autoridade, aquele homem abandonou todo o seu orgulho, ele se posicionou naquilo que ele conhecia, que era o quê? O sacerdócio. Ele era responsável pela sua casa, ele era responsável pela sua família, ele não delegou aquilo, vá mulher, vai você, ore você, busque você, porque a nossa filha está aí, prostrada na cama. Eu não sei se quando nós lemos o texto você prestou atenção, mas fala assim que quando Jesus volta, os instrumentistas estavam na porta da casa. Era um costume judaico chamar instrumentistas e lamentadores para ficarem no funeral. Esse povo já estava tudo lá, então já tinha acontecido, já fazia um tempo que essa menina havia morrido. Então Jesus pega, levanta e segue esse homem. Mas nós estamos aqui para falar apenas do homem? Não, a gente tem uma mulher. E essa mulher, ela não é simplesmente uma coadjuvante na história desse Jairo, nem da filha dele. Essa mulher, ela assumiu o seu papel em Cristo, em Deus, de ser o quê? De ser submissa primeiramente ao seu marido. Porque quando o marido foi, ela não ficou esbravejando, ela não foi, minha filha. E a Bíblia não narra que quando Jesus chegou, ela também estivesse fazendo o maior escândalo lá. Porque a filha dela de 12 anos estava morta. Diferente do que Maria e Marta fizeram, quando Lázaro morreu, que Jesus estava voltando, e aí Marta vê ele e fala assim, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta faz um escândalo com Jesus. Aí a Maria, quando Jesus vai tirar a pedra do túmulo, Maria vira e fala o quê? Mas Jesus, já faz 3 dias, já passaram-se os dias, está cheirando mal. Entenda uma coisa, a diferença da mulher e a diferença de Marta e Maria. A esposa aqui do Jairo, ela era submissa ao seu marido. No que ele chega com Jesus, Jesus dá uma ordem. E o que ela faz? Ela levanta e segue após essa ordem. Ela não questiona o marido.
Ela não questiona Jesus, ela se submete ao seu marido e ela obedece a Jesus. Existem outros 2 textos, eles estão um pouco mais extensos, eu escolhi esse que ele é um pouquinho mais curto, tá? Mas quando a mulher, ela se cala por obediência a Deus, muitas vezes é aí que ela ganha o marido. Se essa mulher tivesse esbravejado, tivesse soltado as frangas, rodado a baiana, a palavra do Senhor diz o quê? Que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Se essa mulher tivesse tomado uma atitude de ter sido tola, ela não teria visto a sua filha ressuscitada. Porque você imagina a seguinte situação. Eu estou indo na casa da irmã, mas eu nunca fui na casa da irmã. Ô, meu bem, obrigada. Mas eu nunca fui na casa da irmã. E aí o que acontece? Eu chego lá, acompanhada do marido dela, mas a irmã está dando a maior arruaça lá. Quem que é esse homem que você trouxe aqui? Eu não sei você, mas deixa quieto. Tá, tô indo embora. Deus abençoe você, viu, Jairo? Valeu a pena. Tchau mesmo. Você vai entrar numa casa que está maior contenda? Você vai lá, assim, viu? Tá um alvoroço lá. Perna para que te quero, sebo nas minhas canelas, quero nem saber. Mas aquela mulher foi sábia, obedecendo, se submetendo ao seu marido e obedecendo ao Senhor. Ela não questionou. Ela não questionou a Jesus, mas ela já está morta. Já se passaram tantas horas. E porque ela obedeceu e ela se submeteu, ela viu a glória de Deus se manifestar ali dentro da casa dela. E a Marta e a Maria? A Marta e a Maria dialogaram, profetiza, mas elas viram a glória de Deus se manifestando. Lembra que eu disse que tem uma diferença de Marta e Maria e a esposa de Jairo? Acontece que Marta e Maria tinham intimidade com Jesus. Quando você tem intimidade com uma pessoa, por conta dessa intimidade você tem liberdade para falar determinadas coisas e você consegue ouvir. Se aquela mulher respondesse, falasse qualquer coisa para Jesus, Jesus não responderia. Ou responderia igual fez para aquela outra mulher. Vai ter com os cachorrinhos. Mas aquela mulher se calou. A diferença de quando a gente tem intimidade com o Senhor, porque muitas vezes a gente está bravo. Pode falar, muitas vezes eu estou bravo. Estou soltando os cachorros. Não, é só profetiza e o apóstolo Paulo que faz isso, né? Todo mundo é santo. Glória a Deus. E a gente, muitas vezes, Jesus senta aí, porque está acontecendo assim. E a gente descarrega. E aí Jesus vem e fala, viu filha, não é assim, olha do outro lado. Isso nos permite quando a gente tem intimidade. Mas quando a gente não tem intimidade, tudo que a gente é chamado que é louca? Sai de mim, vai que a loucura pega. Vai que a loucura pega. Então você pode falar assim, o homem não negou o sacerdócio. Você pode repetir, o homem não negou o sacerdócio. E a mulher foi sábia. Agora, eu não sei se você também prestou atenção no texto, é relatado que uma grande multidão seguia Jesus, amém? E que a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, até tem aquilo lá, mas quem me tocou, e etc e tal. Mas é que a gente ainda vai chegar lá, por enquanto vamos ficar aqui. E Jesus então vai, levanta-se, segue a Jairo, chega na casa de Jairo, e aí eu quero que você, Tainá, coloque o seguinte texto para mim, Lucas 8, 51. Só que não foi todo mundo que entrou na casa de Jairo, foi? Tinha uma multidão que seguia Jesus. Mas Jesus só entrou na casa com quem? Vamos ver? Tendo chegado à casa, a ninguém deixou entrar com ele, senão a Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da menina. Mas e os outros discípulos, não eram 12? E toda a multidão, por que eles não puderam ver? Aonde que eles ficaram, que eles não viram aquilo que aconteceu no aposento lá dentro? Primeiro teve um povo que riu. Imagina que Jairo largou todo um povo rindo da cara dele. Imagina esse chefe da sinagoga. É a mesma coisa, gente, entenda a loucura. É a mesma coisa que um médico, doutor em tudo, viu? Deixa eu levar Jesus lá. Mas eu falei assim, viu? Ele é médico, ele já não sabe que a filha dele morreu? É mais ou menos por aí. Então Jesus chega e só convida esses para entrar. E o povo fica rindo. Jairo permanece firme.
A mulher de Jairo permanece firme. E Jesus chama Pedro, Tiago e João. E o resto do povo? Ficou para lá de fora. Perdeu o milagre. Quem não vive próximo de Cristo, quem não vive essa vida de intimidade com o Senhor, acaba perdendo grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Quando a gente anda grudado com Jesus, os milagres acontecem assim, ó, instantaneamente. Quando a gente vê, já viu, já foi, já aconteceu. Uau, o que Deus fez na vida dessa pessoa? Mas quando nós estamos andando junto, o Senhor ele vai se mostrando, o Senhor ele vai se revelando. E o que ele faz? Ele chama aqueles que são íntimos dele, vem comigo. Aí ele chama aqueles que são íntimos dele e fala assim, vem cá para você ver. Olha lá, ó. Levanta. E a menina é curada, pode sentar. E a menina é curada. E o povo que anda assim, que riu, não viu isso acontecer. Não sabe nem o que foi que aconteceu. De repente só a menina aparece lá, a menina ressuscitou. Mas o que foi? O que houve lá dentro? Aí sim que virou alvoroço, a menina já estava morta. Ou seja, se nós não seguirmos ao Senhor de perto, nós perderemos muitos milagres e muitas maravilhas e muitas revelações. Existem coisas que só se dão no secreto. Talvez você diga, mas profetiza, eu estou aqui na igreja, eu venho, eu busco, eu levanto as mãos na hora que está cantando, eu leio a Bíblia aqui na igreja. Não estou falando de igreja, estou falando de vida de intimidade com o Senhor. Estou falando de uma vida que você chega em casa e fala assim, Jesus, sabe o seu melhor amigo, a sua melhor amiga que você quer contar todo dia? Tudo que acontece no dia, é isso que é intimidade. E aí Jesus tem o prazer, fala assim, viu, vem cá, eu vou mostrar tal coisa, vem comigo. Quando a gente tem essa intimidade, essa ligação com Cristo, com o Espírito Santo nos conduz, nos leva aonde Ele deseja, tanto para que a gente seja instrumento de ressurreição, instrumento de libertação, instrumento de cura. Mas para isso a gente tem que enxergar as situações com os olhos do Senhor. A gente não pode ficar se deixando levar pelas atitudes das outras pessoas. Pelas atitudes das outras pessoas, nem aquele homem, nem Jairo e nem a mulher dele entrariam e veriam aquilo. Mas porque a gente coloca Cristo na nossa vida, numa posição de centro, de Senhor, de mestre, então nos é permitido conhecermos os mistérios do reino de Deus. Você pode perguntar sobre a sua bonita que está do seu lado e falar assim, você quer conhecer os mistérios do Senhor? Você quer conhecer aqui os tesouros escondidos? Porque existem muitas vezes na Bíblia que a gente lê a história, não lê? Mas aí a gente está lendo, de repente uma coisa brilha, uma coisa salta os olhos, e você fala assim, uau, tem alguma coisa aí? E aí são os segredos do Senhor, que Ele vem e Ele se mostra para a gente. E esse é um deles. Somente 5 pessoas entraram com Jesus. O pai da menina, a mãe da menina e 3 dos discípulos. E aí, eu não sei se passa pela sua cabeça, mas passa pela minha. O que aquele resto de discípulo pensou, ficou fazendo lá fora? Eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo lá dentro? Por que eu não fui chamado? Como pode um negócio desse? Eu estou aqui para lado de fora e aqueles 3 lá entraram? Como é que pode aqueles 3 lá entraram e eu não? E aí o Senhor também nos pergunta, onde é que você está? Você está junto com os discípulos que entram com Jesus? Ou você está olhando lá, viu? O que está acontecendo lá? Nós não fomos chamados para ver o que está acontecendo lá. A gente foi lá, nós fomos chamados para quê? Para estarmos lá. Não para ficar olhando o que está acontecendo lá. Só que essa escolha quem tem diariamente, fala assim, sou eu e você. Por quê? É uma escolha. O Senhor não faz acepção de filhos, amém? Todos somos filhos. Mas uma coisa é certa, quem busca mais, tem mais. Se nós buscarmos mais ao Senhor, obviamente que nós também receberemos mais da porção do Senhor para a nossa vida. Qual é a sua fome? Qual é a sua sede de conhecer ao Senhor? Qual é a sua sede de ver milagres, sinais, prodígios e maravilhas acontecendo na sua vida e através da sua vida? Aonde você vai, as pessoas têm sido ressuscitadas como essa menina? Ressuscitadas fisicamente ainda não, profetiza, não cheguei lá, mas olha, já levantei muito morto do leito de enfermidade.
muito morto de depressão, muito morto de desânimo, muito morto de tristeza. É isso que nós somos chamados para ser, para andarmos com Jesus e aplicarmos o reino de Deus e aplicarmos as boas novas do Senhor. Nós não fomos chamados para sermos um povo amedrontado que fica lá o tempo todo. Viu, Jesus, toca lá. Mas nós vamos chegar lá agora na mulher. Oh, glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Nessa outra história, em toda essa história, existe uma outra personagem. Então nós temos o Jairo, nós temos a filha do Jairo, nós temos a mulher do Jairo, nós temos os discípulos e nós temos mais uma, que é a mulher do fluxo de sangue. E essa mulher? A Bíblia fala que ela já sofria há 12 anos com o fluxo de sangue. Que ela já tinha gasto todos os seus bens, tudo que ela possuía para receber a cura. E aí então ela ouve falar de Jesus e ela fala assim, ela conhece Jesus? Ela conhece no seu íntimo quem é Jesus. Ela sabe que ele não é uma pessoa qualquer, ela sabe que ele é o profeta, ela sabe que ele é o Messias. Por quê? O que ela diz? Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. E é exatamente isso que acontece. Mas o que talvez ela não contava é que Jesus também sabia quem era ela. Porque no momento em que ela é tocada, e que é o diálogo dela com Jesus, o que Jesus chama ela? Do que é que Jesus chama essa mulher? Ele chama ela pelo nome, ele chama ela de filha, ou ele chama ela de serva? Você sabe? De filha. Jesus sabia que ela não era mais serva. Jesus sabia que para ela ter chegado ao ponto de tocar na hora do manto dele, ela tinha que ter tirado a mentalidade de serva e ter colocado a mentalidade de filha. Por que nós ainda muitas vezes não estamos desfrutando do reino de Deus na nossa vida no tempo de hoje? Porque nós ainda não estamos tendo atitudes de filhos. Nós ainda estamos pedindo bênçãos físicas, espirituais, materiais, financeiras e tudo mais, como servos. Só que a Bíblia fala, lá no livro de João 15:15, que os servos não sabem a respeito das coisas do seu Senhor. Ou seja, se eu continuar para o lado de fora, da onde Jesus está realizando os milagres, eu ainda sou servo. Mas a Bíblia também fala em João, capítulo 1, versículo 12, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu, pelo menos, já aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, então eu sou filha de Deus. Agora, qual é a atitude que eu tenho? Eu permaneço tendo uma atitude de serva, implorando cura, implorando libertação, implorando salvação, implorando, ou então eu assumo o meu papel de filha e vou cuidar das coisas do meu pai. Porque a palavra do Senhor fala que os filhos não entesouram para os pais, mas os pais aos filhos. Só que em Cristo nós já recebemos todas as coisas. Todas as nossas bênçãos já estão nos lugares celestiais. E nós só precisamos o quê? Cuidar das coisas do Pai. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós ainda estamos vindo para a igreja pedindo bênção. Nós ainda estamos vindo na igreja numa atitude de servos. Deixa eu lá pedir para que Deus abra uma porta para mim. Quando a única coisa que a gente tem que fazer é buscar o reino de Deus, executar a vontade do Senhor, sermos justos, sermos santos, sermos verdadeiros, sermos íntegros. Que o Senhor é a minha justiça. Enquanto eu cuido das coisas do Pai, o Senhor cuida das minhas coisas. Isso é ter uma atitude de filha e não mais de servo. E quantos de nós ainda temos perecido nessa caminhada com a nossa mentalidade de servo? Com a nossa mentalidade de que, pera lá, eu preciso pedir um carro, eu preciso pedir um telefone, eu preciso pedir isso, eu preciso pedir aquilo. Se o pai dá pedra para o filho? Não, o pai dá pão. Se o pai dá pão para o filho, por que eu vou ficar me preocupando? Eu só tenho que adorar ao Senhor. Eu só tenho que reconhecê-lo na minha vida, assim como fez
o pai de o Jairo, o pai da menina. Ele reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ali, Senhor soberano, e o levou para dentro da sua casa. O problema ainda dos servos é que eles aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas só dão 2 cômodos da casa dele para que Jesus entre. E o resto dos cômodos fala assim: viu, Jesus, não mexe aí não, porque na minha bebida eu ainda vou continuar do jeito que eu sou. Senhor Jesus, olha, entra aqui nesse lugar, mas no meu passado não toca não, porque eu não quero nem sequer lembrar dele. E Jesus não pode ser o seu, Deus não pode ser o seu Pai. Jesus não pode ser o seu Senhor. Seu Senhor como condução de vida, tá? Não como servo. Quando nós ainda não damos total liberdade do Espírito Santo agir na nossa vida, quando nós ainda não nos colocamos diante de Deus como filhos, para sermos transformados, para sermos mudados, para sermos curados e sarados, nós vivemos como essa mulher, numa vida de mendigância, numa vida de aprisionamento, numa vida de privação, porque essa mulher, por conta do fluxo de sangue, ela não podia conviver no meio das outras pessoas. Quando nós não damos liberdade para que Deus entre no nosso coração e faça todas as transformações necessárias, quando nós dizemos: Senhor Jesus, olha, eu vou ali, mas ali eu sei que os seus pés não vão, porque os pés do Senhor não vão em todo lugar não, tá? Tem uns balacobaco aí que Jesus fala assim: você vai lá? São lugares que não agradam a Deus. Então assim, eu entrego meu coração, mas assim, ali naquela balada ali, naquele balacobaco ali, Jesus, se o Senhor fica me esperando na porta, nem entra, viu, Jesus? Porque tem um povo ali que tem uma língua. Então a sua vida ainda é de servo, a vida ainda não é de filho. E a sua mentalidade está errada. E como servos, nós não temos alguns direitos. Os filhos têm direitos, os filhos têm privilégios. Você pode falar aí para essa pessoa bonita que está do seu lado, viu? Filho tem privilégio. O que é melhor? Ter obrigação ou ter privilégio? Melhor ter privilégio. No instante em que essa mulher tocou em Jesus, ela foi curada. Ela foi restaurada, ela sentiu na hora. E Jesus, tanto é que sabia, e falou para ela, não chamou ela de serva, porque ela tinha sido excluída da sinagoga, ela não podia mais conviver. Jesus não somente faz a restauração de cura na vida dela, mas cura emocional dela, chamando ela de filha. Com filho você pode abraçar, não pode? Com filho você pode botar no colo, com filho você pode dar uns tapas no traseiro de vez em quando, puxar a orelha. Com os filhos você pode fazer banquete, fazer festa, acordar de madrugada, ligar fora de hora, não tem problema, é filho. E é esse o relacionamento que o Pai deseja ter conosco, de filhos, de intimidade. O relacionamento de filhos muda toda uma situação, porque o pai de família não negou o seu sacerdócio, ele não temeu o povo. Quantas pessoas eu e você conhecemos que deixaram Jesus para o lado de fora da sua casa por conta do povo que estava na porta dando risada? Você vai lá naquela igreja, você virou crente agora? Não, eu virei serva, filha do Deus Altíssimo. Quantas pessoas abandonaram essa trajetória, essa caminhada, simplesmente porque para ser um verdadeiro filho tem que cuidar das coisas do pai, e o filho busca agradar ao pai. Amém? O servo não sabe o servo não conhece as coisas do seu senhor, mas os filhos conhecem. Você não conhece as coisas que o seu pai e sua mãe têm? Você sabe até onde ele guarda o dinheiro escondido lá. A hora que precisar, que a coisa apertar, mãe, a coisa é bem aí. Mas quando nós não temos esse relacionamento de intimidade, nós não sabemos nada acerca da vida do nosso pai. Nós ficamos perdidos no nosso dia, e nós acabamos trilhando o nosso próprio caminho. Nós acabamos correndo a nossa carreira, mas não a carreira que o Senhor muitas vezes está com a gente. Quando eu li tudo isso, me chamou todas essas histórias, a vida de cada um, do Jairo, da mulher do Jairo, da filha, dos discípulos. Desta forma agora enxergar essa mulher, não como a mulher do fluxo de sangue, mas como a filha, porque os 3 evangelhos que narram essa história
Nos 3 evangelhos, Jesus chama ela de filha. Essas 3 histórias, elas se deram em Cafarnaum. Todas as 3 histórias não, as 2 histórias se deram em Cafarnaum. A cura da menina, a ressurreição da menina e a mulher do fluxo do sangue. Um pouco antes do que eu entendi, neste mesmo dia, Jesus curou aquele paralítico que desceu no telhado. Lembra dele? Foi tudo no mesmo dia, ou nos mesmos. Para mim ficou claro que foi no mesmo dia. Foi tudo em Cafarnaum. E quando hoje a gente chega em Cafarnaum, uau, que cidade linda, maravilhosa, parece Jerusalém. Mentira. Cafarnaum foi uma das cidades que Jesus morou. E Cafarnaum já não existe mais. E é triste ver isso. Quando nós estivemos em Israel, nós passamos por muitos lugares. Em cada lugar deixou uma marca, mas a palavra que eu trouxe quando eu cheguei aqui foi a história de Cafarnaum. Não adianta nós vivermos de glórias passadas, não adianta se eu no passado agir como filho, se eu hoje estiver vivendo como servo, não serve mais. Não adianta se o Senhor já mudou a minha história lá no passado e brilhou e eu já preguei para tantas pessoas, eu já ressuscitei outras pessoas, eu já curei, já libertei, já fui instrumento nas mãos de Deus, mas se eu não alimentar a minha lâmpada com a presença do Espírito Santo na minha vida, eu vou me tornar uma Cafarnaum, que é só ruínas. Quando você olha Cafarnaum, gente, é uma tristeza. Nós vimos recentemente pela televisão essas cidades que foram devastadas pela lama. Eu não sei se você se constrangeu, mas a mim me constrangeu, me doeu ver aquelas famílias com as suas casas que foram varridas, lavadas pela lama, ficou tudo destruído, sem telhado, sem móveis, tudo desgraçado. Não é diferente do que está Cafarnaum hoje. Você encontra assim, ó, pedaços assim de pedra, só tem a base da estrutura. A mulher, a sogra de Pedro, que Jesus também curou, também era em Cafarnaum. Então não importa quantos milagres eu já vivi no passado com o Senhor, importa aquilo que eu vivo diariamente com Ele. Que a minha vida, que a sua vida nunca seja uma Cafarnaum. Que você nunca deixe, homem, o sacerdócio da sua casa. Mulher, que você nunca deixe de ser sábia. Que os discípulos nunca permaneçam para o lado de fora. E que a mulher nunca deixe de ser filha. Coloca aquela outra parte para mim. O que a gente aprende com tudo isso? Eu escrevi ali para que você grave isso no seu cérebro. Que você pense, que você medite nisso. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando o homem é o sacerdote, ele assume o seu papel. Você pode dizer, tudo vai bem. Quando a mulher é sábia, é submissa, o fluir de Deus acontece normalmente. Você pode falar assim, o fluir de Deus acontece normalmente. Quando os filhos têm pais que se submetem ao princípio, até aquilo que está morto ressuscita, revive, pois em Cristo há vida e poder para transformação. É importante a vida dos pais na vida dos filhos. Se não fossem os pais, o pai e a mãe aqui assumiram papéis iguais, nenhum foi melhor do que o outro, porque se a mulher tivesse acabado ali, feito aquele baita escândalo, também Jesus tinha afinado a viola, mas tudo agiu para nos servir de exemplo hoje, amém? Quando somos discípulos, que nos atentamos onde os olhos do mestre estão, quando agimos segundo os passos dele, santificação, bondade, misericórdia, veremos os seus sinais e prodígios. E eu tenho uma notícia para te dar. Nós vamos fazer maior ainda. Essa é a nossa promessa. Falei assim, Jesus fez muitos, mas nós podemos fazer mais ainda. Você pode perguntar à pessoa, viu? Vamos fazer mais ainda? Vamos fazer mais sinais ainda? É isso que o Senhor espera do seu povo. Que quando tomamos atitudes de filhos genuínos, não nos resta outra coisa a não ser sermos curados, restaurados e transformados. Mas tudo isso depende da ação que eu vou ter. Tudo isso depende de uma ação. Se aquele homem não tivesse ido, sua filha teria morrido. Se a mulher não tivesse sido submissa, a criança, teria sido submissa.
Se aqueles 3 discípulos não tivessem visão de reino, visão de intimidade, eles também não teriam visto a menina sendo ressuscitada. Se aquela mulher não tivesse tomado uma atitude de filha, porque só os filhos ousam entrar na presença e tocar no Pai, ela também não teria sido curada. As nossas atitudes, a minha atitude, determina o meu futuro. Você pode falar isso para você, você pode fechar os seus olhos e falar isso para você. A minha atitude determina o meu futuro. A minha atitude, aquilo que eu vou fazer, determina o meu futuro. O que você quer? Qual é a vida que você quer levar? Qual é a família que você deseja ter? Como discípulo, como pai, como mulher, como esposa, como filha, como servo. O Senhor tem nos levado a refletir sobre as nossas atitudes. Entenda que há um rio Jordão pela nossa frente. Do Egito o Senhor nos tira e nos faz atravessar pelo Mar Vermelho. Mas atravessar o Jordão e entrar na terra prometida, somos nós que escolhemos. E para isso a gente tem que deixar todas as nossas manias, toda a nossa religiosidade e falar: Senhor, eu quero passar sendo transformado pelo Senhor. Eu quero uma nova vida, eu não quero entrar o ano de 2016 vivendo da mesma forma que eu vivi o ano 2015. Muda a minha mentalidade aqui, porque muitas vezes tudo que a gente precisa mudar é aqui, ó. É a nossa mentalidade. Quantos de vocês estão dispostos a mudar a mentalidade? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Fala assim: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Senhor, o Senhor não está entendendo. Eu preciso do Senhor na minha vida. Assim como Jairo, naquele dia, reconheceu que não havia outro Deus, que não havia outro Senhor, alguém que pudesse mudar a história da vida da sua família, alguém que pudesse transformar a sua filha. Senhor, eu também reconheço que eu preciso do Senhor na minha vida. Pois se alguém pode transformar a minha família, se alguém pode trazer ressurreição para minha casa, se alguém pode trazer vida, alegria, saúde, amor, restauração, esse alguém é o Senhor. Senhor, eu também me coloco como esposa, como mulher. Aos maridos, apresentem as suas esposas. Senhor, nós apresentamos as nossas esposas diante do Senhor. Pedimos a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo traga sabedoria, traga entendimento. Senhor, a visão do mundo é outra. A visão do mundo é de competição. A visão do mundo é de rivalidade, é de feminismo. Senhor, mas a Tua palavra, ela não muda. A Tua palavra, ela permanece a mesma. E quando nós nos atentamos a ela, Senhor, a direção que ela nos dá é sabedoria para a nossa vida. É vida, Senhor, para os nossos ossos. Então, Senhor, que a nossa família, o homem, a mulher, nós sejamos renovados, Pai, não por aquilo que o mundo diz, mas por aquilo, Senhor, que a Tua palavra diz. Senhor, nós apresentamos diante do Senhor os nossos filhos, para que eles sejam cuidados e zelados, ó Deus, pelos seus pais, para que eles possam desfrutar, Senhor, de todo o bem desta terra. Senhor, como discípulos do Senhor, você é discípulo? Então fala assim: Senhor, como discípulo do Senhor, dá-me a Tua visão. Dá-me, Senhor, o Teu entendimento. Senhor, eu não quero ficar afastada do Senhor. Senhor, eu não quero ficar distante do caminho de oração, de lugar de oração. Não quero viver distante do lugar de intimidade contigo. Senhor, desperta em mim a sede de Te conhecer, a sede, Senhor, pela Tua palavra, a sede de me alimentar, Senhor, alimentar o meu espírito e não a minha carne. Dá-me, Senhor, o desejo de conhecer-Te mais e mais, para que o Senhor venha se revelar a mim, para que o Senhor venha me mostrar os Teus tesouros escondidos, que estão contidos, ó Deus, na Tua palavra. Eu não quero mais, Senhor, conhecer ao Senhor de ouvir falar, porque me contaram do Senhor, mas eu quero, Senhor, me envolver contigo, porque eu Te conheço. E mais do que isso, o Senhor me conhece, não como serva, mas como filha,
que se assenta, Senhor, diariamente à mesa do Senhor e se banqueteia com o melhor alimento que o Senhor provê todos os dias para mim. Senhor, eu quero mais da tua presença na minha vida. Transforma-nos, ó Senhor, renova-nos, ó Senhor, para que possamos avançar e irmos além, ó Deus, das nossas limitações, do nosso entendimento. Ah, Senhor, abraça-nos nesta noite. Abraça-nos, ó Senhor, e faz-nos sentir o quanto somos amados e o quanto os teus sonhos, Pai, são maiores e são melhores para a nossa vida. Em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne. Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Obrigado, Pai, pela tua palavra.